Olá, há, há um tempo que, ao pensar sobre essa questão do que é sabedoria, né, e olhar, né, a sabedoria ocidental, a sabedoria oriental, me veio a ideia de que, na realidade, a grande sabedoria, né, é sempre a identificação do sábio com o princípio mais alto da realidade, né, em qualquer dessas grandes tradições. Me parece que esse seja o centro da sabedoria. Tanto quanto, tanto, tanto quanto é possível, né? Quanto mais o sábio se assemelha ao princípio, mais ele é sábio, né? A esse princípio mais alto. Né? Varia a questão de qual é o princípio último, né? Qual é o princípio mais alto. Né? E aqui nas meditações de Marcos Aurélio, né? De Marco Aurélio, do imperador Marco Aurélio, no livro 8 ele diz uma coisa bastante interessante nessa direção. Né? Da mesma forma que a natureza do todo é a fonte de todas as outras faculdades, de todo ser racional, também é dado a nós esse poder. Da mesma forma que a natureza torna, né, que a natureza converte para os seus próprios propósitos qualquer coisa que seja, ou que seja um obstáculo ou que seja contrário, né, colocando isso que é contrário e que é um obstáculo no esquema determinado das coisas e tornando essas coisas parte de si mesma, assim também o ser racional pode converter todo obstáculo em material para o seu próprio uso e usá-lo, né, para, para avançar qualquer que seja o seu propósito original. Né? Essa passagem muito interessante porque assim, ela é ela quase vira quase um resumo da filosofia de Marcos Aurelius, né? Mas principalmente porque ela coloca essa semelhança, né, entre o todo, né, como princípio último das coisas, como princípio pervasivo de todas as coisas, né, e a própria mente humana, né, que é divina, né, que é capaz, né, de converter tudo aquilo que aparentemente é contrário a ela, né, em algo favorável. Né? Mas em que sentido? Né? O todo converte todas as coisas que aparentemente são contrárias e que podem se constituir em obstáculos, né? O todo as converte, né, no seu próprio caminho. Né? Aquilo que à primeira vista pareceria uma completa, uma obstrução ou alguma coisa contrária ao, aos planos do todo, vamos dizer assim, na verdade não são contrárias e nem se constituem obstáculos para a providência do todo. Né? E aí entra essa questão da providência, né? Que é um tema comum na filosofia helenística, mas isso está no neoplatonismo também. Mas uh, a ideia é que a ordem do cosmos é dada pelo todo, né? E as partes, na verdade, só fazem se adequar a essa ordem do todo e
e desempenham o seu papel próprio dentro dessa ordem, né? Então há um princípio ordenador, né? Há um princípio de ordem no âmago do cosmos, né? Que determina a cada coisa o seu lugar, né? E então, na realidade, todas as coisas elas se elas se encontram, né, nesse todo, né, como partes que realizam o todo, que realizam a vontade, vamos dizer assim, do todo, né? E por que isso é importante? Porque o Marco Aurélio está dizendo é que o ser humano tem essa capacidade também, mas no nível ético-filosófico, né? Em que sentido? Assim, em uma outra passagem, ele diz que não importa a circunstância, o que importa é a ação, né? Que é um resumo, inclusive, que pode ser colocado como um resumo dessa passagem aqui, e que significa que não importa o que aconteça com você, você sempre tem à sua disposição a capacidade de tirar dessa situação, qualquer que ela seja, né, o único bem que é o bem moral, né? Ou seja, em qualquer situação você pode tirar, né, tirar proveito, né, sendo virtuoso. Ou seja, o proveito de cada situação, mesmo aquelas que aparentemente são contrárias à sua vontade, contrárias às suas inclinações ou prejudiciais a você ou ao seu corpo, todas elas, quaisquer que elas sejam, elas podem ser convertidas em algo que realiza a natureza humana enquanto ser racional, ou seja, que realiza a moralidade, né? Porque só há um bem e só há um mal. O único bem é o bem moral, o único mal é o mal moral, né? No sentido de que qualquer situação que se apresente, você pode vivê-la de forma virtuosa ou não. E nisso está o bem e nisso está o mal. É aquilo que está sob o seu controle. Você não está no controle do que acontece com você, você não está no controle nem com relação às consequências de suas ações, mas você está no controle das suas ações, né? E mais ainda das avaliações que você faz sobre, sobre a realidade que se impõe a você naquele momento, né? Então, numa outra, num outro filósofo também estoico, né, o Sêneca, tem uma passagem na qual ele diz que mesmo a pessoa doente, acamada, ela pode ela pode viver isso de forma virtuosa. Então, não importa o que aconteça, você sempre pode ser virtuoso, corajoso, por exemplo, né? Por isso, todas as situações que aparecem, né, são material para a formação, né, do caráter, e são material para a virtude. Então, não há nada que não seja material para a virtude, né? Isso está ligado também ao fato de que, para Marco Aurélio, qualquer coisa que te aconteça faz parte do bem do todo, ainda que para você pareça alguma coisa desagradável ou má na sua perspectiva, né? Mas você só é sábio na medida em que você é capaz de aceitar esses acontecimentos da forma como eles acontecem, sabendo que por trás deles há uma
inteligência, né, há uma providência, no sentido de há uma ordem, né, que transcende as partes, né, e que dá às partes o seu lugar na realização desse todo. Então, o que quer que aconteça com você está dentro da ordem do todo. E quando você enxerga esses acontecimentos a partir da, da perspectiva do todo, que não é uma perspectiva, no sentido de que não é uma parte, né? Mas é justamente a visão, né, da completude, né? Ou seja, no momento em que você eleva a sua razão à ordem primária das coisas, na medida em que você identifica a sua própria razão com essa ordem primária das coisas, você aceita quaisquer coisas que aconteçam com você, né? Justamente porque você sabe que elas fazem parte da ordenação do todo, né? E, portanto, né, tudo aquilo que acontece com você pode muito bem ser vivido de forma virtuosa. Você também recebeu esse mesmo poder ordenador do todo, né, que dobra, que dobra aquelas coisas que aparentemente são contrárias à direção que o todo quer dar na realidade, né? Que dobra essas coisas à sua vontade, vamos dizer assim, da mesma forma que o todo, né, submete as partes para a realização do próprio todo, assim também a, a razão humana, aquilo que é divino no homem, o hegemonicon, né, o princípio diretor, consegue dobrar todas as coisas que acontecem no sentido de transformá-las em algo, em matéria para a virtude. Né? Quanto mais uh, um homem consegue fazer isso, né, não importando a situação, né, quanto mais ele consegue transformar as vicissitudes da vida, né, assim como as alegrias da vida, né, em matéria para a virtude, né, mais ele se identifica com o todo, né, mais ele é próximo do todo, né? Tem uma outra passagem de Marco Aurélio em que ele diz que você tem medo do futuro, não deveria ter medo do futuro, afinal de contas, você vai enfrentar quaisquer acontecimentos do futuro com a mesma inteligência que você tem hoje. Né? Em que sentido? Né? No sentido de que, quaisquer que sejam as circunstâncias, você tem os meios para tornar aquilo um bem. Né? É interessante que logo após Marco Aurélio escrever sobre essa questão do todo e do ser humano, né? Logo em seguida ele fala o seguinte, né? Num outro trecho: não deixe o panorama de sua vida oprimi-lo, né? Não pense em todos os vários problemas os quais podem ter ocorrido no passado ou podem ocorrer no futuro. Somente pergunte a si mesmo, em cada instante do presente: o que há nesse trabalho que eu não possa suportar, né? Que eu não possa suportar. Então, relembre, né? Recorde-se, né, que não é o futuro nem o passado que pesa sobre você, mas sempre o presente. E o presente, né, e o fardo presente reduz
né, se você consegue isolá-lo e acusar a sua mente de fraqueza se ela não consegue se sustentar contra algo assim despido, tão bem despido, né? O que ele quer dizer, né? Em outras palavras, a mesma coisa que ele disse na passagem anterior, no sentido de que você realmente não vive em outro tempo a não ser no presente, né? O que você fez, você fez. O que você fará. Mas em nenhum dos dois casos você pode mudar nem aquilo que você fez, nem aquilo que você fará, no sentido de que aquilo que você fez não existe mais, aquilo que você fará ainda não existe, então você não sabe o que vai acontecer e tampouco o que você vai fazer, né? Mas a única coisa que você pode realmente mudar é o momento presente, né? Em que sentido, né? Mudá-lo, né? No sentido de utilizar esse material do momento presente para realizar a virtude, para realizar a sabedoria, né? Então, em qualquer situação, né, na qual esteja, que esteja à sua disposição, né, que esteja ao seu alcance a mudar, né, você pode mudar. Mas quais são as situações que você pode mudar, né, no sentido de você pode transformá-las, usá-las como material para a virtude, né? Somente aquelas que são presentes, né? E mesmo assim, nem todas as coisas que são presentes você pode mudar, né? Há inúmeras circunstâncias que você não pode mudar no presente, né? Aquelas coisas que estão no passado estão fora do seu alcance. Aquelas coisas que estão no futuro estão também fora do seu alcance. Em que sentido? Claro, né? No sentido em que elas ainda não vieram, não se tornaram realidade. Então você não pode agir sobre elas, né, nesse sentido, né? Mas você pode agir sobre o seu presente, né? E nesse presente, naquilo que se apresenta a você, você pode agir de forma sempre virtuosa. Você pode sempre realizar a essência humana, que é a razão, né? Você sempre pode realizar essa fagulha, né, que Zeus coloca no ser, que Zeus colocou no ser humano, né? Como ele em alguns momentos diz, né, em outras passagens, né? Então, onde quer que você esteja, qualquer que seja a situação na qual você esteja, você sempre pode transformar essa situação em matéria, né, em matéria para a virtude. Ou melhor dizendo, qualquer situação é a matéria para a virtude, né? E se você fizer isso consistentemente, você estará se aproximando, né, do próprio todo, né, do próprio da própria ordem que permeia o cosmos, né, nesse sentido estoico, né? Mas se você quiser pensar num sentido mais transcendente ainda, né, em termos de providência divina, ou em termos de princípio último, metafísico de todas as coisas, você pode pensar que quanto mais você se aproxima dessa providência, né, que dobra todas as coisas à sua vontade, né, no sentido de transforma
essas coisas que parecem adversas em oportunidades, em matéria para a virtude, né? Quanto mais você faz isso, mais você será, mais sábio você vai ser, mais próximo da sabedoria você vai estar, né? Então é a identidade, a identificação, né, tanto quanto é possível a um ser humano realizar, né, é a identificação com o princípio último que torna o homem sábio, né? Nesse caso, progressivamente sábio, porque você nunca vai se identificar completamente com o princípio último, mas você pode melhorar sempre nisso, né? Assim, tornar-se melhor nessa conversão, né? nessa, nessa tradução, né, das coisas, dos acontecimentos em termos de virtude, né? Isso é o princípio da sabedoria.